Oi, hoje eu tô um pouco tristinha. Pois é, apesar de eu estar sorrindo, eu tô um pouco tristinha. E eu resolvi fazer esse vídeo justamente por estar um pouco tristinha. E reparar que quando eu tô assim, eu geralmente faço algumas coisas pra tentar sair desse movimento, dessa ondinha de tristeza, sabe? Ou então de chateação, ou então quando eu tô meio irritadinha. Então, eu acho que esse vídeo pode ser útil pra você, porque eu tenho certeza que se você tá aqui, você tá também nessa jornada de transformação comigo, né? Nessa jornada de expansão da consciência, de despertar da consciência. E nem sempre a gente vai tá feliz sempre, né? Nem sempre as coisas elas vão acontecer da forma como a gente gostaria que elas acontecessem. E aí a gente vai ficar um pouco tristinho com aquelas coisas, né? Assim, poxa vida, eu queria tanto que aquela pessoa fizesse aquilo, mas aí essa pessoa não fez. Poxa vida, eu queria tanto que esse resultado desse projeto saísse assim, e ele não saiu. Então, a gente vai passar por essas situações. E aí, o que é que a gente faz com isso tudo, sabe? Então, esse vídeo é para te mostrar que esses momentos acontecem e dividir com você o que eu faço quando eles estão acontecendo. E assim, eu acho que mais verdadeiro impossível, porque eu tô passando exatamente por isso nesse dia de hoje, sabe? Tem coisas que eu gostaria que tivessem acontecido de uma certa maneira e não estão acontecendo. Então, eu tô seguindo exatamente os passos que eu vou dar pra vocês aqui nesse vídeo e eu espero muito que eles façam sentido pra você. E que se você não pratica essas coisas que eu vou falar, que você pratique, pelo menos tente, se dê o benefício da dúvida, pra ver se isso pode te ajudar nesse momentozinho de tristezinha, tá? Ou de chateação. É isso. Se você não tá entendendo nada do que tá acontecendo aqui, esse vídeo faz parte de uma série de vídeos, de uma playlist nesse canal chamada Uma Jovem Aprendiz em Tempo de Regeneração. Então, se você quiser saber o que se trata, entender um pouco sobre, né, por que eu tô fazendo essa série, da onde que esse vídeo saiu, eu te convido a assistir esse primeiro vídeo e todos os vídeos da playlist desse canal, tá? Pra poder entender melhor. Então é isso. Vamos começar esse vídeo então. Então, gente, como vocês já sabem, eu quero ser o mais autêntica possível nesses vídeos, né? Eu quero mostrar assim, ó, gente como a gente, sabe? Quero mostrar que, cara, as coisas acontecem e vai ter trancos e barrancos, vai ter um monte de intempéries, vai ter um monte de coisa que a gente vai ter que mudar no meio do caminho. E é assim mesmo, é feio, é esquisito, não é sempre legalzão o caminho da expansão, sabe? Inclusive, a condição para que essa expansão aconteça é exatamente a gente ter umas cutucadinhas, sabe? Pra gente ir voltando pro eixo, sabe? É como se, sei lá, a gente tivesse, tipo, vindo pra cá. Aí, cara, tô desvirtuando do caminho que é pra cá. Aí, o que acontece? Uma dorzinha aqui, ó, me cutucando. Pra quê? Pra que eu faça assim e volte um pouquinho mais pra perto do meu eixo, né? Então, pra isso que servem as dores. Pra isso que servem essas tristezinhas, essas chateaçõezinhas. Pra gente conseguir voltar de novo pro eixo. A gente tá saindo muito, então, opa, dói. Aí a gente volta. Aí sai um pouquinho, opa, dói. Aí a gente volta, entendeu? Então, pra isso que serve as dores e as tristezinhas e as chateaçõezinhas na nossa vida. Então, vamos tentar olhar para essa tristezinha de uma outra forma. Eu acho que esse é um primeiro passo, né? Um primeiro passo, primeiro entendimento geral, assim, né? Tipo, fundamentos de como que você consegue lidar com essa tristezinha que você está passando. Então, vamos então é ótima. Vamos então para a primeira dica que eu sempre faço nesse método de como vencer as tristezas. Nossa, eu acho muita coisa falar que é um método. Não é um método não, é só coisas que eu faço. Vê aí se funciona pra você. Primeira coisa, então, eu sei que pode ficar batido isso, meio esquisito, mas eu faço uma oração, faço uma prece. E isso não tem a ver com prece religião, sabe? Tem a ver com espiritualidade. Então, geralmente, eu faço uma prece e eu faço uma meditação logo depois que eu faço a prece. Isso, na verdade, eu chamo de momento de silêncio interior. Eu acho que esse é um bom nome. Primeiro, a gente tem que entender
que fazer uma prece, fazer uma oração, não tem a ver com religião, tem a ver com espiritualidade, né? É bom demarcar é bom demarcar bem essa separação de coisas, né? Porque assim, espiritualidade é uma forma que a gente tem de conexão com algo que está para além de nós, né? E ao mesmo tempo e concomitantemente que nos liga a nós mesmos. A religião é uma ferramenta que algumas pessoas utilizam para poder entrar em contato com essa espiritualidade. Mas não é necessário que exista religião para que a gente tenha esse contato com a espiritualidade, né? Então a forma que eu entro em contato com essa espiritualidade é fazendo uma prece. Então eu faço uma prece e me conecto com uma energia um pouco mais alta, né? Com uma energia que me engrandece. Eu não fico aqui, tipo, sabe, carne na carne. Eu fico, tipo, eu me elevo. Essa é uma forma que eu consigo me elevar um pouco mais. Depois que eu faço essa prece, eu entro em meditação. Eu coloco um incenso, porque eu gosto de incenso, não precisa botar se você não quiser. Eu gosto, já me dá porque eu sou muito sinestésica, né? Então eu preciso viver a experiência. Então um incenso, se tiver cheiro, se tiver som, se tiver gosto, faz eu sentir melhor. Então faz me conectar melhor. Então eu uso todos os recursos que eu tenho para que essa conexão seja cada vez melhor. Então se você não for uma pessoa sinestésica, você não precisa fazer tudo isso, mas eu faço porque me ajuda. E aí depois que eu acendo o meu incenso, faço essa prece, eu entro em meditação. Depois eu posso fazer um vídeo mais especificamente sobre como que eu faço esse processo da meditação, mas para cada pessoa é de um jeito. E aí, nesse processo de meditação, é um momento que eu tenho para entrar em contato comigo, sabe? Assim, é como se eu estivesse desligando tudo que tá fora. Sabe aquela tristezinha que você está sentindo? Sabe aquele projeto que não deu certo? Aquela pessoa que não correspondeu com as suas expectativas? Tudo que pode estar te causando uma tristezinha, uma angústia, uma chateação, enfim. É como se você colocasse tudo pra fora, sabe? Tipo, não tá aqui dentro, tá fora. E aí você tira essas coisas e se conecta com você. O que isso quer dizer? Você só presta atenção em você mesmo. Então tem alguma coisa doendo no seu corpo? Presta atenção nessa dor. É nas costas? Presta atenção nessas costas. Por que ela tá doendo? Tenta fazer de uma forma, uma posição que essa dor meio que dissipe, sabe? Que mais que você está sentindo? Você está sentindo dificuldade de respirar? Tenta então controlar a sua respiração. Então assim, inspira pelo nariz, segura e solta pela boca. Eu faço isso pelo menos umas 3 vezes. Isso já me ajuda a acalmar a mente e afastar um pouco esses outros pensamentos, né? Porque, na verdade, isso nada mais é do que uma desculpa que a gente está dando para o nosso cérebro para ele focar em outras coisas a não ser o problema. Então, você foca em você mesma, você foca no seu contato com você mesma. E aí, eu faço isso, e isso já me ajuda muito, assim, porque eu me conectando comigo, é como se as outras coisas ficassem um pouco menor. Elas não somem, elas continuam existindo, mas elas ficam um pouco menor, porque eu tô mais conectada com o meu centro, né? Então isso é uma coisa que eu faço. Hoje, inclusive, eu fiz isso de manhã, acordei e já fiz isso, e foi ótimo. A segunda coisa que eu faço, mas que vocês talvez não consigam fazer, mas se vocês tiverem algum tipo de técnica dessa, é aí que eu encaixo, né? Se vocês não sabem, eu trabalho com radiestesia e com terapia energética, né, espiritual. Então, eu tenho uma técnica, uma mesa que eu trabalho com harmonizações e etc. Então, o que eu faço imediatamente depois que eu termino de meditar? Eu me harmonizo. Harmonizo o meu ambiente, harmonizo a minha casa, né, onde eu tô envolvida energeticamente. Eu faço uma harmonização disso tudo, para fazer com que as coisas fiquem um pouco mais fáceis de lidar energeticamente. Uma segunda coisa que eu gosto muito de fazer e que eu faço regularmente, principalmente quando a minha questão é em relação a outras pessoas, né? Então assim, bom, eu tô sentindo algumas coisas, tô pensando em algumas coisas e eu preciso falar algumas coisas para essa pessoa ou para essas pessoas. O que eu costumo fazer? Eu costumo escrever. Mas escrever não é uma carta, sabe? Quando eu estou escrevendo, eu não imagino que aquilo dali vai para algum lugar. Mesmo que ela não vá, eu não endereço, sabe? Eu não coloco um endereço para aquelas palavras que eu estou escrevendo. Eu escrevo como se fosse
uma conversa comigo mesma. Assim, bem informalmente mesmo, sabe? Hoje eu estou me sentindo assim, porque tal e tal coisa aconteceram. E essa pessoa falou isso pra mim, e eu gostaria de falar isso, isso e isso pra essa pessoa, sabe? Eu vou conversando comigo mesma. E às vezes eu até faço perguntas pra mim mesma, tipo assim, mas será que eu devo? O que será que eu poderia fazer diferente? E aí eu começo a responder. Parece coisa de maluco, mas gente, é assim, é incrível essa experiência, porque é uma forma de você botar pra fora e você conseguir raciocinar antes de dizer. Porque uma vez que você fala, uma vez que você coloca pra fora o que você está pensando, o que você está sentindo para aquela outra pessoa, você está disponibilizando para ela a oportunidade dela interpretar da forma como ela quiser. E às vezes isso pode magoar a pessoa, porque você não conseguiu destrinchar muito bem ainda aquilo que você precisa dizer, né? Se você precisa dizer alguma coisa. Porque às vezes tem coisas que a gente acha que o outro deveria ter feito diferente, mas que na realidade, se você começar a futucar dentro de você, não tem nada que o outro deveria mesmo fazer diferente. Isso só quer falar sobre você mesma. Isso só quer dizer que você é muito ciumenta. Isso só quer dizer que você é muito arrogante. Isso só quer dizer que você é muito egoísta. Isso só quer dizer que você é muito, sei lá, autocentrada, entendeu? E quando você coloca isso pra fora em forma de palavras, você tem mais uma oportunidade de entender que a questão não tá necessariamente no outro. As causas das tristezinhas e das chateações, muitas vezes elas estão dentro de você. E aí você começa a perceber isso só com esse contato com você mesma. Então, por isso que geralmente eu faço primeiro a meditação, porque eu já me elevo um pouco, né? Eu já consigo sair um pouco da bolha do problema. E aí, quando eu vou escrever, quando eu vou botar isso pra fora em forma de palavras, eu tenho mais maturidade para conseguir lidar com essas informações que saírem de mim, né? Então, sempre eu gosto de... pode ser que você comece a escrever meio que dando bronca na outra pessoa. Tá tudo bem, dá bronca na outra pessoa, fala o que você quiser. Mas sempre vá para essa situação de que assim, nossa, o que tem em mim que faz com que isso seja tão prejudicial para mim? O que tem em mim que tá fazendo com que eu fique triste com essa situação específica? E aí você começa a tentar linkar com outras situações que já aconteceram na sua vida, com outras coisas que você fica muito sentido e que você acha que, nossa, é muito parecido com isso que eu sinto agora, sabe? E isso, por que isso é tão importante? Porque isso te dá a chance de melhorar. Quando você coloca para fora essas situações de uma forma minimamente organizada, porque toda vez que você coloca num papel, se você só pensa, você pode pensar várias coisas ao mesmo tempo e não chegar a lugar nenhum. Porque você tá com um pensamento, daqui a pouco esse pensamento linka com outro, e aí desse linka com outro, desse linka com outro, desse linka com outro, e você nunca volta pro princípio, entende? Quando você escreve, você minimamente precisa ter um espaço de, no mínimo, 2 ou 3 linhas para pular para outro pensamento, né? Então, e você tem tudo registrado. Então você pode, tipo assim, nossa, me perdi, onde que eu estava mesmo? Começa a ler tudo de novo que você estava escrevendo. E aí vai puxar outras ideias, e aí você escreve mais embaixo. Não é para fazer sentido. É só para você colocar para fora e ver como que a sua cabeça está funcionando, o que mesmo que está passando por ela, o que é que você pode mudar em relação a isso, por que você está se sentindo tão triste numa situação que não necessariamente é triste, né? Numa situação que não necessariamente é para te deixar irritada, às vezes é porque você precisa aprender coisas com aquilo. E o que é essa coisa que você precisa aprender? O que é essa coisa que você precisa melhorar em você? Será que essa situação de dor e de sofrimento não está te dando oportunidade de melhorar? E o que é que precisa ser melhorado? Quando você coloca isso pra fora e começa a fazer esses questionamentos, você vai achar resposta. Porque não tem uma coisa que a gente pergunte pro universo que a gente não tenha resposta. Pode ser que você não esteja atento para a resposta que te chegou. Porque às vezes ela pode chegar em formato de uma velhinha chatinha que senta do seu lado e fica conversando com você no ônibus. E você não tá nem aí para essa resposta, né? Então, por favor, não saia de casa se estiver na quarentena. Mas assim, sabe? Entende o que eu tô falando? Às vezes as respostas elas vão chegar de formas que você não tá esperando que a resposta chegue dali. Então você precisa estar muito mais atento. Quando, a partir do momento que você faz essas perguntas, que você expõe isso em forma de energia, você precisa estar atento para as respostas que chegam. E elas vão chegar, porque ninguém fica sem resposta. Então, essa é a segunda coisa que eu faço. Escrevo bastante. Hoje, eu tô usando esse caderninho aqui,
que uma amiga muito querida trouxe pra mim do Peru. E ele é bem gordinho e assim, eu tô tipo quase terminando ele. Mas ao longo da minha vida, eu tive muitos caderninhos, muitos caderninhos. Eu sou tipo a rainha dos caderninhos. Quem me conhece sabe, assim, quer me dar um presente que eu vá amar? Me dá um caderninho. Vai pra qualquer lugar do mundo, traz um caderninho pra mim. Eu sou a pessoa mais fácil de agradar desse mundo, gente, vocês não estão entendendo. E a terceira coisa que eu gosto muito de fazer é me engajar em alguma outra coisa que não seja aquele problema. Então, assim, primeiro eu faço uma prece, eu faço uma meditação, me harmonizo. Depois eu escrevo. Escrevo, como se não houvesse amanhã. E depois que eu já entendi mais ou menos o que é que tá acontecendo ali, eu já, tipo, tá, é esse caminho aqui, não é esse, isso aqui eu preciso melhorar e etc, etc. Eu tento tirar um pouco o foco disso, né? Como que eu posso explicar isso? Eu gosto muito de ler. Então, geralmente, o caminho que eu vou é literatura, né? Então, eu pego livros para ler. E eu me engajo em uma outra coisa que me edifique. Então, eu posso ver um vídeo no YouTube, uma aula, eu posso fazer um curso, né? Ver os vídeos dos cursos que eu tô fazendo. Eu posso assistir uma aula no YouTube sem ser de curso. Eu posso pegar um livro, sabe, de desenvolvimento pessoal, eu posso pegar um livro de literatura e eu vou me engajar naquilo, eu vou aprofundar, eu vou me sentir aquilo, eu vou fazer algo que me edifique, sabe, que minha consciência expanda, que eu sinta que eu sou muito maior do que aquele problema. Tem uma dinâmica que fizeram comigo uma vez que eu acho muito interessante. A pessoa pegava uma cartolina branca e ela pegava uma canetinha e fazia um ponto no meio da cartolina branca. Gente, é impressionante. Aí a pessoa perguntava assim, o que aconteceu aqui? O que tem aqui? Aí as pessoas falavam assim, um ponto preto. Um ponto preto, um ponto preto, um ponto preto. Todo mundo respondia isso. E a pessoa falou assim, vocês percebem que existe uma cartolina branca e tem 1 milímetro de ponto preto e vocês só estão enxergando o ponto preto, só que na realidade a cartolina é toda branca. Entende essa sacada? Então, assim, quando eu faço isso de ler, de fazer outras coisas e me engajo nisso, é como se eu estivesse parando de olhar que só existe o ponto preto. Na realidade existe a cartolina branca. Então eu me engajo em qualquer outra coisa que seja a cartolina branca e não o ponto preto. Entende o que eu tô falando? Isso não é uma forma de fugir do problema. Isso é uma forma de você entender que existe algo muito maior do que aquele problema. Que é você mesma, que é o seu projeto de vida, que são coisas que você precisa fazer aqui, que são coisas que você se comprometeu na espiritualidade para fazer. Então, assim, tem muito mais coisa do que girar em torno daquele problema. E tem uma coisa que eu acho muito importante de ser dita, que é a seguinte. Imagina que você quer escutar um pagode. Você quer escutar um pagode, tá afim disso. O que você faz? Você sintoniza numa rádio que toque pagode, tipo 98 FM. Eu acho que 98 FM toca pagode. Mas, se você sintonizar em qualquer outra rádio, se você sintonizar, por exemplo, na Rádio Rio de Janeiro, você não vai escutar o pagode. Você vai escutar, sei lá, uma palestra, você vai escutar qualquer coisa que não seja pagode, porque lá não toca pagode. Então, para você conseguir sintonizar com algo que te edifique, você precisa colocar na frequência certa. Então, quando você tira o foco lá do problema e coloca o foco em algo que te engrandeça, é como se você estivesse mudando a rádio de estação, entende? É como se você estivesse falando assim pro seu cérebro. Cérebro, olha só, já usamos o nosso mental, tá? Bacana, agradeço muito a você. Já usamos o nosso mental aqui inferior para poder entender por que essa situação aconteceu, o que eu preciso melhorar e etc, etc. Aí, quando você vai para algo que te edifique, o que você está fazendo? Você está sintonizando com uma outra frequência, com uma outra nuvenzinha de energia, entende? Você não está mais no foco no problema, você está no foco de edificar. Então, o que você faz? É como se aqui tivesse o problema e aqui você estivesse usando o seu mental inferior para poder resolver esse problema, para poder entender quem é você, o que você precisa fazer, o que você precisa melhorar. Quando você se edifica, quando você lê um livro que te edifica, quando você se engaja numa aula, quando você faz alguma coisa que te eleve, o que você faz? Você pega esse mental aqui
e coloca uma energia, uma vibração nele que faz a sua emoção ficar mais alta. E o que acontece? Você fica mais expandido, você se sente maior, você se sente mais produtivo, você se sente mais potente, você se sente mais feliz aqui em cima, entende? E aí, quando você tá aqui de cima, fica mais fácil você olhar para o problema e ver ele sob uma outra perspectiva. Então você tá mudando o seu sentir, você deixa aqui, porque esse problema ainda existe. Essa situação aqui ainda existe, você ainda tem que solucionar ela, né? Você já puxou as fichas e arquivos desse problema aqui e você já identificou o que você precisa fazer com isso. O que você faz agora é elevar a sua vibração para que seja mais fácil você conseguir organizar isso aqui que está aqui embaixo. Entende? Então é isso que eu faço. Eu me engrandeço, eu me edifico, eu leio coisas que me deixem mais motivada, que me deixem mais feliz, que me tirem daquela vibração. Não só leio, eu faço coisas diferentes. Sei lá, se eu vou fazer uma comida, sei lá, eu coloco um som, uma música gostosinha que eu gosto, sabe? E vou fazer uma comida gostosa, sabe? Eu faço alguma coisa que me engrandeça, eu me engajo em algo que me tire daquele problema. Que me tire mentalmente daquele problema e me coloque numa vibração de mais harmonia, né? De mais equilíbrio. É esse o ponto. A partir disso, fica muito mais fácil você lidar com a tristezinha, porque você já conseguiu sair dessa vibração da tristeza, entende? Você já conseguiu se engrandecer de alguma forma. E aí é dessa frequência emocional elevada que você vai conseguir solucionar o que está ali embaixo. Ou seja, você vai conseguir olhar a situação com mais clareza. Porque você não vai estar vivendo ela. Você já vai ter... Olha só o caminho. Que genial que é esse caminho. Você faz uma prece, entra em contato com uma frequência, uma vibração que entende melhor do que você, né? É uma parte de você mesmo que entende melhor do que o seu racional sozinho. Isso é a prece, isso é a meditação. Depois você vai entender de onde que está vindo aquilo. Você vai raciocinar sobre a situação. Ela não vai ser só um vulto na sua cabeça pairando e você, meu Deus do céu, como é que eu soluciono? Meu Deus do céu, e aí? Meu Deus do céu, e amanhã? Amanhã se isso aí não acontecer eu vou me ferrar. E, sabe, assim, você não vai ficar produzindo formas de pensamento. Você vai entender o que aquilo dali tem a ver com você. O que disso você pode tirar auto-melhoramento? O que dessa situação você pode se aprimorar como pessoa? O que isso diz sobre você? Você é uma pessoa muito ansiosa? Você é uma pessoa muito irritada? Você é uma pessoa muito impaciente? Você é uma pessoa muito ciumenta? Você é uma pessoa muito egoísta? Você é uma pessoa muito autocentrada? Você é uma pessoa muito frívola? Não tenha dó de identificar qual que é a sua dificuldade. Ninguém vai ler esse caderno, entende? Sabe que por isso que é importante você não endereçar, porque ninguém vai ler. É só você, é você com você mesma. É você com a sua própria consciência. Então não tenha medo das suas imperfeições, não tenha medo dos seus monstros. Coloca eles pra fora. A gente só consegue lidar com aquilo que a gente conhece. Entende isso? A gente só consegue lidar com aquilo que a gente tem conhecimento que existe. Se a gente ficar botando pra baixo do tapete, a gente nunca vai conseguir lidar com ele. Então, se você é uma pessoa egoísta, se você identificou, cara, você é uma pessoa egoísta. Todos nós somos. A gente está aqui por conta de vaidade, por conta de egoísmo, por conta de orgulho. Todos nós temos uma pitada disso, mais ou menos nível, maior ou menor nível. Então, não tenha vergonha, não tenha vergonha das suas sombras, da sua imperfeição. Todo mundo tem. É mais fácil você lidar com elas se você identificar que elas estão aí. E qual é a intensidade delas em você. É isso que a gente faz colocando as coisas para fora no caderninho. E depois você se engrandeça. Faça alguma coisa que te tire desse sentir da tristezinha, sabe? Desse sentir da chateaçãozinha. Não se permita ficar na superfície. Aprofunda. Vai lá fundo, pega lá as dificuldades, olha pra elas e depois fala assim, já entendi, monstro. Pode ficar aqui só um minutinho que eu vou ali fazer uma coisa diferente? Aí você vai, deixa o monstro ali no caderno, deixa ele ali guardado. Aí você vai fazer algo que te engrandece. Depois, nessa vibe positiva, nessa vibe mais tranquila, nessa vibe gostosa, o que você faz? Você volta pro problema e lê de novo ele. E assim, gente, eu
não precisa ler de novo o caderno, tá? Tô falando assim, volta pra esse problema de novo. Puxa vida, agora eu já tô aqui, tô mais, sabe, tô mais rarefeita, tô mais engrandecida, tô mais engajada, tô entendendo que o mundo não é só esse problema. E aí, o que eu posso fazer em relação a isso? Nossa, sou muito egoísta, né? Beleza, como é que eu posso fazer pra não ser tão egoísta? E aí, gente, vocês não estão entendendo como que isso é poderoso. Sabe aquela conversa que eu falei lá no início do vídeo, que talvez você possa querer ter com a pessoa que te chateou, enfim? Essa conversa vai ser muito mais clara, com muito mais sabedoria, muito mais consciente. Essa conversa vai poder vai ter mais chance de ser proveitosa para as duas partes, entende? Porque você já vai falar as coisas já tendo refletido sobre elas, já tendo entendido qual que é a sua parcela também dentro daquela situação, né? E você vai conseguir crescer muito mais fazendo essa escolha. E às vezes pode ser que você entenda que nem precisa falar nada, porque caraca, essa situação é porque eu sou ciumenta pra caraca, entendeu? Então assim, é porque eu tô com muita inveja de alguma coisa, é porque eu tô muito autocentrada, é porque eu tô achando que eu tenho que ser a coisa mais importante desse mundo. Então assim, é trabalhar mais o seu amor próprio, não é porque o outro tem que te dar mais importância, às vezes é porque você não se dá importância. Então, isso tudo, esse trabalho, ele vai fazer com que você entenda o que você precisa fazer da sua vida. Ele vai te dar consciência, ele vai te dar a oportunidade de você estar mais consciente do seu processo. Então faça isso. Por favor, faça isso. Às vezes você não vai falar, às vezes você vai, e às vezes com a mesma pessoa você vai fazer as duas coisas em situações diferentes. Às vezes você vai identificar que você vai precisar trocar de tarefa, trocar de emprego. Às vezes você vai identificar que você vai precisar terminar um relacionamento. Às vezes você vai identificar que você, não falando nada, mas só mudando a sua postura já vai ser o suficiente. Às vezes você vai identificar que você vai precisar mudar a estrutura de um projeto inteiro. Às vezes você vai identificar que você vai precisar mudar de casa, né? Então assim, tem tantos resultados que a gente pode chegar com essa estrutura de pensar, que uma tristezinha e uma chateaçãozinha, na realidade, não estão querendo te levar para baixo. Estão te dando a oportunidade de ir para cima. Então, agradeço muito se você ficou até o final desse vídeo. E esse momento aqui de fazer esse vídeo está sendo a minha etapa de me engajar. Me engajar em algo que é maior do que eu, né? Então, assim, só de terminar esse vídeo agora eu já tô me sentindo muito melhor, sabe? Aquela tristezinha que eu tava antes não tá mais tão grande. E eu tô sentindo que eu tô mais feliz agora. Então, agora sim, eu vou conseguir voltar para aquela minha situação, né? Que me levou até aqui e refletir melhor sobre ela. Ver o que eu preciso melhorar para poder também melhorar as coisas que estão ao meu redor. Então é isso, gente. Agradeço muito vocês estarem aqui, sendo a minha ferramenta para que eu consiga melhorar também. E me comenta aqui embaixo, né? Faz o seu comentário aqui falando o que disso foi proveitoso para você, o que você concorda, o que você discorda, se você fez, quais os resultados que você teve. E é isso, gente. Até a próxima segunda-feira. Agradeço muito, muito, muito mesmo a presença de vocês. Beijo. Tchau.